Essa atividade pode ser individual, dupla, em trio, né? É interessante que um dos membros do grupo seja o desenhista ou parte do grupo se sinta à vontade para desenhar, né? Toda a sala tem 2 ou 3 meninos, geralmente, que desenham bem, mas a gente também não tem que dar muita importância para isso, né? Tem que só fazer um tipo de arranjo que os meninos e as meninas se sintam bem e que não se sintam constrangidos em desenhar, essas coisas. Isso varia um pouco com a idade, né? Os adolescentes tendem a ficar mais inibidos e as crianças desenham sem problema algum. Esse grupo deve exigir uma coisa só do desenhista, que ele tenha coerência visual entre o que está descrito e o que está representado. Ou seja, ele tem que desenhar conforme o que o grupo sugere a ele. Isso não quer dizer que seja um julgamento estético de bonito e feio, não é isso que eu estou dizendo, mas ele precisa ter intencionalidade. Então, se ele vai desenhar um sujeito bravo, ele precisa desenhar ele com uma cara que as pessoas que não conhecem a história, que não participem do grupo, vejam que ele está realmente bravo, ou que ele está feliz, ou que ele está triste. Isso quem desenha consegue fazer com tranquilidade. Vou dar mais um exemplo. Se o personagem foi criado e ele é um cara meio ranzinza, meio rabugento, se o desenhista faz ele todo empinado ou com uma cara meio de super-herói, vai acabar dificultando a compreensão do leitor, que não vai entender que é um personagem rabugento. Que o leitor bate o olho e ele identifica uma coisa, segundos, é muito rápido, né? Mas a gente pode inverter as coisas, né? De repente é isso, né? Um vilão com cara de bonzinho, um gênio com cara de estúpido, um fracote corajoso, né? Como eu disse, não tem regra, mas você vai ter que, de certa forma, se esforçar bastante para convencer, né, o leitor da sua ideia. E no final desse processo, é bacana que cada grupo apresente seu personagem e conte um pouco mais sobre aquela cena. Quase que imediatamente vai surgir uma narrativa, uma história. E a partir dessas criações, a gente pode inventar várias atividades, né? A gente pode criar diálogos entre os personagens e pode até mesmo pensar numa encenação em que eles interajam, né? Aí vai da criatividade do momento, do professor, do que dá pé para fazer, né? O importante é que, antes de propor atividade prática, a gente faça o seguinte aquecimento. Vamos ler um pouco de HQ. Vamos levar para a sala de aula várias histórias em quadrinhos diferentes. Revistas, livros, tirinhas de jornais, ou mesmo a boa e velha internet. É importante para a gente observar, para a gente fazer uma leitura em conjunto, junto com eles, observando os desenhos, as expressões. A gente olha, né? O personagem está com raiva, ele está expressando alegria, tristeza. Como é que a gente percebe isso? Em qual história, em quadrinhos observada, as emoções não são melhor expressas, né? Sem querer julgar também o que é melhor ou pior, mas a gente observa junto. E aí observa a relação de figura e fundo. A gente chama atenção para os diferentes planos, alto, médio, baixo, perto, longe, aquela relação de grande e pequeno que eu contei lá atrás. E a gente percebe que tudo é um truque, tudo é uma ilusão de ótica feita com desenho, né, e texto. Aí dá para explorar os personagens e o cenário. Onde é que está o personagem? Como está vestido? O que está sentindo? Quanto ao cenário, é dia, é noite, faz frio? Como sabemos? Observe que essas informações visuais são concluídas imediatamente. Lembra que eu disse, a gente bate o olho e está no lugar, sente as coisas. É tudo muito rápido.
Os desenhos nos quadrinhos são assim. É importante que você não deixe de fazer esse exercício, ler esses quadrinhos com eles e dar uma esmiuçada. Pelo menos um encontro, né? E depois disso dá para botar a mão na massa, né? Para começar a fazer história mesmo, né? Nas páginas de folha sulfite. Margem na folha e a divisão dos quadrinhos em no mínimo 2 e no máximo 6. Independente do grau de motivação e do clima, tente disparar alguma ideia, algum ato para a criação da história. Que pode ser um tema que esteja envolvendo a turma naquele momento, ou assim uma novidade que aconteceu na escola, ou mesmo uma notícia de jornal, um momento que todo mundo esteja passando, enfim, tudo é tema. Quase me esqueci de uma coisa muito importante e muito delicada também, que é a revisão ortográfica. Isso precisa acontecer, né? E antes do desenho ser contornado, quando ele estiver ainda na fase do lápis. E essa revisão, ela vai sobrar para você mesmo, professor, que deve fazer isso de uma maneira bem respeitosa, sem intervir no trabalho. É importante fazer isso junto com os alunos. Ah, mas nossa, tem uma turma de 30 alunos e não, como é que eu vou fazer? Tem que ter paciência e tem que ler história por história e corrigir a ortografia. E, bom, aí o trabalho foi concluído, né? O que a gente faz? A gente precisa, né, que essas páginas que deram tanto trabalho sejam vistas, que elas sejam apreciadas. A gente pode usar uma máquina de xerox ou a internet. Esses trabalhos que eu mostrei no começo do vídeo, né, que é uma partezinha bem pequena do que eu guardei ao longo dos anos, eu fiz uma cópia em preto e branco e tirei uma cópia em xerox. E a galera coloriu o xerox, né? Eles usaram de tudo, né? Canetinha, tinta guache, aquarela, tudo isso, né? E a vantagem da gente colorir uma cópia de xerox é que a tinta do contorno, ela não borra quando você passa a tinta, né? Então você consegue ter uma integridade boa do desenho, né? Além do que, se você errar, você tem uma cópia reserva da história original, né? Aí a gente pode fazer revistinha de história em quadrinhos, a gente pode, como eu disse, né, publicar na internet e fazer uma tarde de autógrafos, uma coisa assim, sabe? Para que a gente celebre esse tipo de atividade, de criação, né? Porque senão aí não faz sentido, né? E se você quiser propor de novo, a turma vai falar, mas eu tenho tanto trabalho para fazer que não acontece nada, né? Então é importante que a gente, né, una aí forças à direção da escola ou o lugar que a gente tiver, né? E expõe esses trabalhos. Imagina só a sensação da galera, né? Imaginando que o trabalho está sendo visto por muitas pessoas, enfim. Isso faz parte do processo de desenhar uma história em quadrinhos.